E aí, Oiê, tudo tudo bem? bom? Tudo Tudo bom? certo, e aí? Tudo ótimo. Bacana esse projeto, hein? Assisti Ai, algumas obrigada. lives, muito legal. Vi que o Luca passou por aqui também, estagiário. Passou, sim. Adoro o Luca. Bastante gente aí do meio que representa bastante, que traz muita coisa para acrescentar. E estamos com mais uma convidada hoje, né? Olha Para aí. dar continuidade. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Imagina. Vou botar um filtro. Mas se você quiser se apresentar um pouquinho aí para a galera e depois a gente começa um bate-papo. Então, eu sou Marcela Rica, eu sou atriz, DJ, assim, não que nem você, só meio que no hobby mesmo, de vez em quando a gente arrisca. Já tô até um pouco meio que me aposentando agora. Tenho uma produtora de conteúdo digital, enfim, com produção de visual, gestão de mídias, várias coisas. E é isso, tô namorando a Vitória Estrada, levantando aí várias entrevistas legais que a gente tem dado, né, que eu acho que são super relevantes para o momento que a gente está, para esse mês especialmente, mas sempre, né, para a gente continuar falando sobre isso da maneira mais natural possível e naturalizando na mídia uma coisa que já deveria, nem precisaria, né, pena que a gente ainda precisa se esforçar Precisa. para naturalizar, mas que teoricamente a gente nem precisaria. Precise muito, né? Mas se a gente for falar um pouquinho do seu trabalho, assim, você começou no teatro, né? Desde cedo. Eu fiz tablado, 9, 10, 11 anos, fiz uns 11 anos de tablado, de teatro. Comecei a fazer TV cedo também, com 13 anos. Foi meu primeiro contrato na Globo. Fazia um quadro de entrevistas no Fantástico. E depois fiz minha primeira novela com 17. E aí foi indo, fiz Malhação, depois fiz Novela das 9, em 2017, fiz Popstar, cantando também, que foi uma loucura que atravessou a minha vida, mas foi uma experiência ótima. Me afastei bastante do teatro, acho que eu não faço teatro assim profissional há uns 5 anos, e muito por conta do audiovisual, porque eu me formei em cinema, e aí abri a produtora, fiz estágio, enfim, trabalhei em algumas outras produtoras durante um tempo, e aí ficava dividida entre a vida de atriz e ao mesmo tempo já experienciando, né, trabalhar por trás das câmeras, aprendendo Você com muita sempre teve essa gente. vontade, né? De ter a sua Eu descobri produtora. atuando, para falar a verdade, assim. Eu nunca Ah, tive essa tá. coisa, ai, você é atriz. Eu, na verdade, quando eu estudava no Colégio Federal de Química, fazia meio ambiente, não tinha nada a ver com nada. E E com 11 anos eu fui na aula de uma amiga minha que é atriz, Lorena Comparato, a galera deve conhecer. E aí eu fui numa aula dela, a gente cresceu junto, morava no mesmo prédio. E aí cheguei no tablado e falei, que lugar é esse? Pelo amor de Deus, não quero sair daqui nunca mais. E aí entrei, mas para fazer a aula, criança, não tinha pretensão nenhuma, assim. Mas aí com 13 anos já foram assistir uma aula minha lá e me chamaram para fazer Fantástica. Eu já comecei a gravar. E na época era muito divertido porque eu era repórter de rua, então eu ia nas escolas, eu entrevistava a galera, era uma coisa que eu falei, putz, eu acho que eu gosto disso aqui. Já começou falava com a câmera direto, então era interessante. Mas ainda assim, eu não vi um caminho profissional, assim, eu ainda estava entendendo. Aí fui para a Federal de Química, fiquei estudando lá, meio ambiente, tudo, várias paradas. Falei, nossa, acho que não é bem isso. E aí começaram a me convidar para fazer teste, para fazer novela, fazer umas participações. E aí eu já fazia teatro mesmo, peça. Aí eu falei, cara, eu acho que chegou uma hora que eu tive que tomar uma decisão, porque me convidaram para fazer a novela das 6. E aí eu estudava à tarde no técnico lá. E, e a novela gravava a partir das 11 da manhã, até porque tem o núcleo das crianças, então o estudo sempre começa às 11. E aí eu não ia conseguir fazer as duas coisas, eu ia ter que mudar de escola. E aí eu tinha que escolher, tipo, minha mãe falava, não, esquece, fica aí, termina. Eu falei, não, mas não vou perder a oportunidade de fazer algo que pode me, né, abrir caminhos para o que eu quero fazer de fato, para continuar estudando uma coisa que não tem nada a ver com o que eu quero para o meu futuro. Aí eu saí da Federal de Química, fiz a novela, terminei o terceiro ano, normal, sem técnico, e fui para Estácio fazer cinema. Porque aí, nesse momento, já estava mais preocupada com, com o dia a dia da profissão, assim, com um sustento mesmo, né? Sim. Com o quanto aquilo era viável. Porque eu tive muita sorte, né? E acaba que quando você entra. Porque assim, eu digo sorte, não é nem que eu não tenha talento, mas assim, não me desmerecendo.
mas eu acho que tem muita gente talentosa. A gente é um mercado que tem muita gente talentosa e é Sim, eu muito me formei em rádio difícil o e TV acesso. também. Nossa Senhora. É super difícil o acesso, a gente sabe. Tem muita gente talentosa que Sim. às vezes não consegue nem ser vista, né? Então, é muito louco, assim. E aí eu comecei a me preocupar com isso, porque eu tinha vários planos e sonhos, enfim, família e filhos e coisas que eu queria já. Uhum. Eu sou muito libriana, eu gosto de ver longe, pensar. Eu falava, cara, é muito difícil, porque é muito instável. Tem um ano que você tá fazendo novela, tem no outro que você não tá, depois você faz. Aí acabou que eu fui para São Paulo fazer uma série lá. E tinha um curso de DJ do lado do meu flat. Aí já E foi aí lá eu também. tava meio que. Eu já tava na faculdade de cinema, eu falei, não vou fazer teatro, porque eu faço teatro desde cedo, assim, e eu não me via dando aula de teatro como um plano B, assim, não era algo que eu gostaria de fazer. E no cinema Uhum. eu tinha mil possibilidades, além da atuação, pra estender meu leque, né? Se eu quisesse produzir, se eu quisesse, enfim, fazer outras coisas, eu ia ter outras Sim. possibilidades, por isso que eu escolhi a faculdade. Aí no meio da faculdade rolou essa série em São Paulo, eu fui pra lá e tinha esse curso de DJ do lado do flat. Eu falei, olha, eu já tinha sido convidada para tocar algumas vezes, mas era sempre na brincadeira, tinha um DJ dando um suporte. Eu falei, não, eu quero aprender isso mesmo, assim. Aí eu fiz o curso e já voltei, e durante muito tempo eu fui DJ nesse lugar, sabe, do plano B, tipo, pra estabilizar a vida financeira entre um trabalho e outro, E porque já eu não escolheu tinha outra bem. profissão que também não é fácil, né? Porque tem um tempo, né? Assim, a não ser quando você é produtor musical, você deve produzir. Enfim, eu nunca Uhum. produzi, eu só tocava. Então eu sabia que era uma coisa de curto prazo. Ia chegar uma hora que eu ia ficar mais velha e é sacrificante, assim. Eu sinto que você tem que amar muito, porque chegou uma hora quando eu fiz os 24, 25, eu falava, cara, tem que acordar, tipo, tem que tocar até as 5 da manhã. Não, eu queria morrer, assim. Em alguns momentos era maravilhoso, eu me divertia muito. Mas em algumas horas, aquela balada que seu amigo não vai, sabe? Que é alguma coisa que você não tem, ou a galera pra te animar, mas você tá indo pra trabalhar, pra tocar. Nem sempre é mil maravilhas, assim. Eu comecei a questionar também. Mas também não era uma coisa que eu pensava a longo prazo. Era uma estratégia para aquela fase. E Sim. porque eu curtia. Imagina, eu comecei com 18, 19, eu adorava sair. Levava os amigos entravam de graça, você tava tocando. É ótimo, era uma delícia. Mas chegou uma hora que começou a me preocupar, assim. E aí eu já estava fazendo, na verdade, assistência de direção, fiz assistência de direção dos Homens de Marte, fiz de algumas séries, assim, já comecei a entender. E atuando, eu entendia muito que eu já tinha essa visão. Eu era Uhum. muito difícil, assim, é difícil para mim o emocional, sabe? De ser muito guiada, de ser dirigida. Eu fui aprendendo a me colocar nesse lugar aos poucos. Eu era difícil para Sim. os diretores. Porque você já vinha com uma visão muito pronta das cenas, sabe? E isso é uma visão um pouco de quem lê o roteiro, já imagina e já dirige, né? Já gosta da estrutura, de comandar a estrutura. E daí eu entendi que eu queria dirigir, que eu amava, e fui entendendo a produzir também, porque senão eu ia acabar no mesmo Uhum. lugar de atriz, que é você fica esperando as pessoas te chamarem para trabalhar. Então eu também não queria ficar esperando as pessoas me chamarem para dirigir. Eu falei, não, eu quero, sabe, levantar meus projetos, correr atrás, vender e levantar a produtora para poder viabilizar o trabalho, tanto para atuar, tanto para dirigir, porque eu quiser, eu quero poder levantar um projeto e viabilizar ele. E aí surgiu a produtora e a gente tá aí já tô faz uns 4, 5 anos que eu tô nessa do digital, de dirigir, fiz muito canal de YouTube no começo, muito, assim, a gente fez bastante. E agora a gente abre para outras coisas. Ainda não fiz dramaturgia na produtora, é inclusive um projeto que a gente está andando aí durante a quarentena, tá rolando. Alguns projetos que a gente tá amadurecendo para rodar. E espero começar a fazer, porque é o que mais eu sinto falta, querendo ou não é meu berço. Então acho que eu acabo ainda atuando bastante, porque eu sinto muita falta de ficar longe da dramaturgia. Mas eu tô curtindo muito, assim, é muito bom, é uma delícia. Eu acho que todo mundo me pergunta o que você prefere, né? É sempre uma pergunta difícil nesse momento. E assim, se a gente for, né, falar agora do mundo LGBTQIA+, eu me formei em rádio e TV, então eu senti, né, na minha faculdade, quando eu entrei, a galera já era muito mais, assim, cabeça aberta. Então, em relação a Quando isso, você tem? 25. Não, é só porque isso é muito louco, mas faz uma diferença no sentido de da mídia ter avançado, tá falando sobre isso de outro jeito, né? Eu Sim, me sim. lembro que, pô, quando eu tinha 18, 19, isso era um tabu absurdo. As pessoas eram arrancadas do armário de formas
extremamente invasivas e dolorosas e horríveis, né? E a gente ouvia muito essa coisa do você não vai trabalhar, você não vai não sei o quê, não pode, porque não vai ter emprego, porque esquece carreira. Era muito assustador, assim, há muitos anos atrás. E as coisas foram, graças a Deus, e as pessoas que tiveram coragem, né, de levantar cada vez mais essa bandeira e esse movimento para a gente poder estar em paz hoje. E não tão em Sim. paz assim, mas mais em paz, pelo menos Mais em paz que há alguns anos, né? Sem dúvida nenhuma. Mas essa área, assim, de comunicação, eu, né, pelo menos senti nessa época que eu estava na faculdade, eu não sei quando você, né, estava dentro da faculdade de cinema, eu percebia muito isso, que a galera era muito mais tranquila em relação a isso, muito mais aberta do que se eu estivesse fazendo uma faculdade de direito, por exemplo. Então, você sentiu isso na sua adolescência, na sua época de faculdade, ou você ainda era meio fechadona, assim, É com muito isso? louco, porque para mim isso sempre foi uma coisa. Para mim era tranquilo em relação à minha família, porque eu sempre convivi com amigos da minha mãe, tios, várias pessoas que eram gays, enfim, bis. Isso para mim nunca foi uma questão em casa. Mas ainda mais no teatro, eu sou do tablado, imagina. Tipo, as pessoas são extremamente livres e bem resolvidas com a sua sexualidade. Não existe essa questão de forma alguma. E aí do teatro fui para TV, e da TV fui para fazer cinema. Então todo o universo que eu convivi não tinha questão alguma em relação a isso. O que era uma coisa para mim muito antagônica. Porque eu trabalhava com artistas, eu trabalhava com arte, mas ao mesmo tempo todo mundo entre si vivia numa liberdade absurda, mas na hora de dar uma entrevista ou de alguém pegar aquilo que acontecia entre a gente e colocar exposto, né? Nossa, não, tipo, e como assim? Não fazia o menor sentido, né? Para mim era Sim. jornalistas que tiravam os atores do armário e ameaçavam, mandavam coisas falando, tem uma foto sua, não sei o quê. Vivi vários amigos desesperados nessa situação. E o jornalista gay, e assim, por que tá, sabe? Por que tá fazendo isso com um cara que tem uma família, que tá passando por isso do jeito dele, que tá entendendo, que é jovem, que tá entendendo a sexualidade dele, que tá entendendo a vida pessoal dele, o que ele quer ou não falar, como aquilo pode ou não afetar a vida profissional dele. E o cara que é gay, que provavelmente passou por isso, tava ali querendo dar aquela notícia de um jeito não cuidadoso. Então era muito louco, porque as pessoas da própria comunidade não se... Eu sinto muito isso, assim. Que a própria comunidade, nesse momento, não se via como comunidade. Não se sentia pertencente a uma comunidade e, por conta disso, não defendia os próprios amigos, né? A própria comunidade em si, é isso. Eu acho que isso demorou, sabe, para as pessoas falarem, não, peraí, vamos se unir aqui porque tá tudo errado. Mas que bom que tá rolando, né? Graças a Deus. Mas você sente muito tabu na parte de... Meio que você falou, né? De atores, vive tudo isso que tem dentro, essa diversidade, mas na hora de sair e expor isso realmente para o público, você sente meio que esse tabu do público receber de uma forma negativa? Eu não acho que é só uma questão de como o público vai receber, né? Eu acho que sim, mas eu acho que o tabu existe muito dentro da própria indústria, né? Não era do público que a gente ouvia que se falasse ou se saísse nunca mais ia ser. Então trabalhar. Tem problema dentro do trabalho. Até porque o público não é quem dá trabalho pra gente, é a própria indústria. Então, assim, por isso não fazia sentido, né? Dentro da minha linha de raciocínio. Por que as pessoas acham isso, falam isso, sussurram isso, que às vezes dizem isso nas entrelinhas, não tão claramente? Se elas são as pessoas que têm o poder, né? Se a gente está num lugar onde todo mundo aqui deveria estar se apoiando e começando essa mudança, e por isso para mim não tinha muito sentido. E era muito assustador, assim. Durante muito tempo, eu vi amigos passarem por situações muito, muito tristes e dolorosas. E aí, obviamente, a gente sabe que tem a ver também com família e com outras questões. Mas eu, durante alguns relacionamentos da minha vida, vivi coisas muito assustadoras, assim, de você não saber se você pode ir na rua, se você pode ir em algum lugar, o que aquilo pode acontecer, se você, sabe, se aquilo vai afetar o seu trabalho, se você vai virar, se aquilo ali, se a sua sexualidade, se o seu namoro vai falar mais alto do que o seu trabalho. Tipo, sabe? Porque eu acho que no começo também existe esse receio, que é
É um assunto tão... Vira um assunto tão não considerado comum e cotidiano e normal, que ele toma mais espaço do que o seu trabalho, como ator, como cantor, como qualquer coisa. Então você fala, pô, mas aí eu tô aqui há anos ralando, estudando, aí tive essa oportunidade, aí quero poder dar minha entrevista falando sobre o meu papel, sobre o que eu tô vivendo, né? Sobre a dramaturgia, sobre seja o que for da minha experiência como atriz. E a partir do momento que isso acontecer, as pessoas só vão me perguntar isso. Só vão querer saber disso. E aí, será que isso também é interessante, né? Tem vários medos, tem várias questões que a gente fica, né, pensando. De acabar perdendo um trabalho por conta da orientação sexual, né? Eu hoje, assim, e eu posso falar isso pela produtora. Quando a Vi e a gente sentou e tomou essa decisão também, acredito também que a gente está num outro momento. Eu comecei, já tenho 16 anos de carreira. Quando eu comecei na TV, era outro universo. Assim, eu até falei isso numa entrevista que é real. Nem Rick Martin tinha se assumido ainda. Então, assim, não tinha ninguém. A gente não tinha referência, sabe? Assim, para poder entender como as pessoas iam falar, como elas iam reagir. Então, era outra coisa. Agora, hoje, eu já não acho que a gente está vivendo isso. Com certeza não estamos mais. Mas, ainda assim, eu não tive receio porque eu tenho uma estabilidade profissional, independente de ser convidada para trabalhar hoje. E eu acho que é claro que isso gera um conforto absurdo, né? Para você falar assim, hoje ninguém paga as minhas contas, eu não dependo de ninguém nesse sentido, porque eu criei meu próprio negócio para ter a minha liberdade em todos os aspectos, de não só depender profissionalmente nesse sentido, mas também de que caso eu queira viver a vida que eu quiser, as pessoas não tenham que me colocar em caixinha nenhuma porque eu preciso vender a imagem X para estar em algum lugar, né? Então eu me libertei um pouco disso e para mim foi muito importante, porque foi uma preocupação durante algumas fases da vida, sim, sem dúvida nenhuma. Mas aí quando eu vejo a Vitória, por exemplo, que teoricamente teria tudo a perder se fosse, né, nesse cenário que a gente está conversando, que é a menina de 21 anos que acabou de começar a trabalhar, tá na terceira protagonista seguida, tipo, 1000 oportunidades, brilhante, um trabalho incrível. E aí, óbvio que geram todas essas dúvidas. Será que ela faz novela das 6, um público específico? Será que... Né, acabou de chegar da novela das 6, será que você tem alguma... 23 anos, desculpa, tomei um coiote, eu falei 21. Só 2 anos, tranquilo. Não, mas eu sei que ela tem 23, eu tava falando quando ela tava começando, enfim. Te amo. E eu acho que ela teria... Foram questões, né? Mas, ao mesmo tempo, vindo dela, aí a visão dela não tem essa minha vivência, não tem a minha bagagem. Pra ela é outro universo, é outra coisa, é outra geração. É tipo, gente, vocês estão viajando, eu sou quem eu sou, a minha verdade é a minha verdade. Eu não vou viver É o que você falou, vida... né? 5 anos já mudou muita coisa. Muda tudo, assim. Pra ela, talvez eu tenha me preocupado com como isso ia repercutir na vida dela, mais até isso por uma bagagem minha, né, dos meus amigos que eu assisti sofrendo, do que eu pensei na minha vida. Talvez eu tenha me preocupado mais com alguma possibilidade de coisas negativas virem do que ela. Porque ela é outra cabeça. É tipo, gente, pelo amor de Deus, eu tô amando, não tem nada de errado no que eu tô fazendo, tá tudo certo. Entendeu? Eu trabalho muito, eu sou muito dedicada e ela é incrível, o trabalho não tem nada a ver com isso. Eu não sou uma pessoa que expõe a minha vida pessoal nem namorando um menino, nem namorando uma menina, isso não faz a menor diferença, mas se as pessoas estão querendo saber, eu também não minto, porque não é quem eu sou. Então eu não vou ser desonesta com as pessoas que gostam do meu trabalho, por razão alguma, por medo nenhum. E ela foi lá e falou, e tá tudo bem, entendeu? E assim, óbvio que durante alguns momentos isso, por ser uma novidade, como seria se ela estivesse namorando qualquer pessoa, porque ela até então não tinha assumido nenhum outro relacionamento público. Claro que isso sim gera notícia, às vezes algumas entrevistas são sobre isso, mas de forma alguma isso tomou um lugar da novela que ela está atuando, das coisas que ela está fazendo, né, como atriz, que são muito mais importantes e precisam ser, porque é o ofício dela, é para isso que ela está ali, né? E sobre as causas que ela... E acho que assim, a gente entra nesse lugar, nesse espaço midiático, quando a gente está se posicionando para falar sobre a gente, também não é num lugar de, vamos fazer a fofoca do casal, sabe? Vamos expor a nossa vida pessoal.
não tem esse lugar pra gente, porque não existe essa vontade. A gente se expõe porque a gente sabe que é importante e relevante para a causa. É, isso Eu que eu ia falar. acho Vocês que sentiram uma diferença na visibilidade quando vocês, né, se assumiram como um casal da galera, assim, até de uma certa forma uma pressão, né? Porque quando você se assume um casal lésbico, você querendo não tá levantando bandeiras e várias pessoas e representando várias pessoas que por um mas momento não têm a aquela gente voz. Né? levanta. A gente levanta porque, assim, a gente podia não estar namorando, a Vitória podia nem ter ficado como mulher ainda, e essa é uma bandeira que ela ia levantar, porque é uma causa que ela Uhum. apoia, entende? Mesmo que ela não estivesse namorando comigo, mesmo que ela não tivesse nunca beijado uma mulher. Eu apoio essa bandeira porque eu sou essa bandeira. Então, eu sempre apoiaria. E mesmo que eu estivesse solteira, e mesmo que a minha vida pessoal não estivesse fazendo. Ninguém tivesse interesse nela nesse momento. Eu estaria falando dessa causa de outra forma. Não através de alguma vivência minha, no sentido da minha namorada, de quem eu sou namorando. Mas eu estaria falando sobre isso. Como a gente está falando sobre racismo, como a gente está falando sobre as bandeiras que a gente precisa falar para provocar mudanças. Eu acho que, como qualquer pessoa que tem visibilidade, seja ator, artista, influenciador, a gente tem um dever aqui, a gente tem um espaço que a gente precisa usar. É um pouco irresponsável não usar, sabe? Por isso que eu acho muito bonito isso que você está fazendo, porque assim, é isso. A gente tem um dever aqui de usar esse espaço para levantar as discussões que são importantes. E são Uhum. discussões importantes. Então eu acho que a gente está aparecendo mais como casal e tem feito matérias porque a gente está aproveitando de um espaço que estão dando pra gente porque estamos namorando para fazer o que a gente precisa fazer, que é levantar essa bandeira, sem dúvida nenhuma. Sim, e quando vocês, né, se assumiram como casal, em algum momento ficou aquele medo das pessoas começarem a enxergar as duas apenas como um casal, sabe? Por exemplo, pessoas que são influencers, quando tem, né, isso de começar a namorar uma outra pessoa também que é famosa, a galera acaba, em vez de individualizar cada uma ali, saber que, ó, existem duas pessoas, cada uma tem uma profissão diferente da outra, Sim, sim. acaba juntando ali, parece que as duas são uma. Assim, a gente tem uma assessoria de imprensa muito boa, que a gente acredita muito, confia muito, que é a Estampa. E esse processo foi todo feito com muita conversa e com muito planejamento também, né? Nada é muito solto, assim. A gente pensou aonde a gente queria dar essa notícia, porque tiraram a gente, né? Jogaram essa notícia no ar sem perguntar pra gente qual era, se era real. A gente estava começando a namorar, e aí rolou, jogaram na rede, a gente falou, cara, e aí, é isso? Vamos falar? Então, qual é o momento? Aonde a gente vai falar? Porque eles estão falando por nós, né? Então aí não é legal. Estão falando pela gente, não é legal. Vamos então falar a gente, que aí a gente vai falar o que a gente Sim. quer falar. E aí a gente sentou para entender aonde a gente ia falar, como a gente ia fazer. E eu acho que cada etapa é uma etapa, sabe? E a gente divide isso muito com assessoria para entender. Porque eu acho que existe uma etapa de dar notícia, das pessoas entenderem, saberem, respeitarem, entender como isso ia bater, né, no nosso público, como as pessoas iam responder a isso. Sim. Existe um momento de curiosidade pós a notícia, né? Agora existe um momento da gente se posicionar, porque também estamos vivendo um momento de isolamento, então vieram várias outras questões que também estão fazendo com que a gente fique muito junto, porque estamos em casa o tempo inteiro juntos. Num outro momento, ela estaria gravando a novela, focada no trabalho dela. Eu estaria em São Paulo, aqui em São Paulo, gravando as minhas coisas. Então, eu ia começar uma série. Então, muito provavelmente, nosso discurso seria muito mais sobre o que eu estou gravando lá, sobre a novela que ela está fazendo aqui. A gente estaria dando outras matérias, mas não é o que está acontecendo. Agora, a gente está junto em casa. Então, é claro que as matérias são muito sobre esse momento, né? Sobre a gente aqui, sobre como é o relacionamento, sobre todas aquelas coisas que a gente sabe que rolam. E tudo bem, assim, é isso. Estamos tentando usar esse espaço para falar o que a gente acredita, o que a gente pode, para fazer live, para conversar com as pessoas, para tentar fazer elas se sentirem melhor. A gente conversa muito sobre isso, o que a gente pode fazer sem sair de casa para trazer algum tipo de informação, entretenimento, calma, respiro para as pessoas, né? E Uhum. acho que existe um passo dois, que é a gente voltar aos nossos trabalhos e, obviamente, sim, entender com assessoria, com comunicação e com imposições de limites, né? Aonde vai cada limite, aonde eu sou, né, namorada da Vitória, a Vitória é minha namorada, e aonde é o espaço da Vitória, e aonde é o espaço da Marcela, que são, sem dúvida nenhuma, diferentes hoje.
bastante diferentes. E que vão acontecer, assim. Acho que esses limites a gente vai aprendendo a dar também. É que agora foi tudo muito recente, né? As pessoas acabaram de saber, e aí na sequência veio o carnaval, e aí a gente começou a aparecer junto, e aí veio o isolamento, e a gente tá junto, as pessoas estão perguntando como é estar junto, então a gente tá recebendo isso e entendendo. Mas, sem dúvida nenhuma, no momento 2, a gente precisa mesmo dessa divisão, porque não é... Ninguém é uma coisa só porque tá se relacionando, né? Independente da sexualidade. Sim, é que as pessoas, né, eu sinto isso muito da rede social, as pessoas acabam se espelhando muito, né? Então, se ela te segue, ela se identifica com você, aí, nossa, ela gosta do seu relacionamento, então ela começa a projetar o que ela queria para a vida dela em cima do seu relacionamento. Eu não sei se vocês às vezes sentem uma certa pressão de sempre estar fazendo a coisa certa, ou ter aquele receio de falar mais do que deveria, sabe? De sempre tentar poldar o relacionamento o máximo, né? Porque é muito ruim, eu não sei que vocês, às vezes, a parte do relacionamento é muito ruim lidar com toda essa exposição, porque as pessoas acabam invadindo um pouco também a privacidade, né? Eu acho que a gente ainda não sentiu muito isso. Porque, como eu te falei, como a gente tá isolado, logo na sequência, assim, do que da gente ter contado, a gente não tem, as pessoas não têm como invadir muito nada, porque o máximo que acontece é as pessoas convidarem, ou mandarem uma matéria, mandarem alguma coisa, e a gente tem a proteção da assessoria para vetar ou não, ou para entender Sim. ou não, mas a gente não tem muito como se sentir invadido, assim. A gente tem um fã-clube maravilhoso que pede fotos, pede coisas, que quer live e tal, e eu converso com todo mundo e falo, gente, calma, vai rolar e tal, a gente mantém. Porque até é um carinho, é tudo com carinho, é tudo com amor, então a gente tá sempre junto com carinho e com amor. Mas existe sim um lugar, assim, a gente é muito diferente, eu e a Vini. A Vini adora ficar filmando as coisas o tempo todo, tipo, gosta de TikTok, gosta de me filmar fazendo qualquer coisa, e aí eu falo, não vai postar, peraí, tem umas coisas tipo, que é de geração mesmo, assim. Eu já edito o dia inteiro na produtora, quando tô em casa eu não quero ficar filmando, não quero ficar editando, não quero fazer nada. Então tem alguns lugares assim de diferença que ela posta mais, eu posto menos. Mas a gente normalmente tem um cuidado na hora do que vai expor, né? A gente sempre checa, entende, para não gerar exatamente isso, assim. O nosso medo no começo era exatamente esse. Porque é uma responsabilidade quando você... a partir do momento que seu relacionamento vira público, tudo é público, né? Você tem que tomar cuidado para as brigas não serem públicas, porque o término tem que pensar que se um dia houver um término, também vai ser. Ah, não. Não vai casar comigo. Não vai. Então, assim, se um dia houver esse término, também vai ser público. Então, existe, óbvio, que gera uma angústia do tipo, cara, existe uma responsabilidade com o que a gente está dividindo, né? E nada pode ser dividido de qualquer jeito. Mas até então, o que eu quero dizer é que até então, falei pra caramba, né? Mas não falei nada. O que eu quero dizer no final das contas, normal. O que eu quero dizer no final das contas é que a gente não sofreu ainda nada em relação a isso. A gente tá ainda chegando, curtindo, muito feliz com a receptividade, sabe? Porque eu realmente não esperava o tamanho da receptividade. Eu achei que a gente fosse, sim, ter receptividade positiva, mas que ia rolar os haters e comentários indesejados e que a gente estava fortalecida e pronta para lidar com isso, para entender que era uma escolha e que essas pessoas parassem de seguir e tudo bem, cada um tocando sua vida. E foi realmente muito positivo, isso não aconteceu. Então, a gente é muita gratidão, assim, a gente tá só É que feliz, esse meio, né, LGBTQIA+, é um meio que é muito carinhoso, assim, que abraça muitas pessoas. Não vou generalizar, porque eu sei que, infelizmente, dentro desse meio existe ainda muito preconceito, Não, mas eu existe digo até do machismo, público que existe já um monte de existia. coisa. E aí que acaba, às vezes, né, não sendo tão respeitoso como deveria ser. Mas eu vejo, quando se trata de um casal lésbico, ou quando se trata de uma lésbica, as meninas que seguem, elas são muito, muito, muito carinhosas. Eu pego pelas pessoas aqui que me seguem, as mensagens que eu recebo. Então eu sinto, às vezes, porque elas, né, elas se enxergam em mim. Então, muitas vezes eu tenho que tomar aquele cuidado, aquele receio em tudo que eu vou postar. Porque não é só 10 pessoas que estão assistindo, né? São várias pessoas que estão assistindo. Então, sempre tem que ter esse cuidado. Mas eu percebo isso muito do público. Então, acho que é um público que está buscando isso, que está buscando essa aceitação, que está buscando, sim, essa representatividade. Então, quando
eles veem alguém representando bem eles, então eles, nossa. Eu acho que existe agora que você falou isso do medo de postar e tal, eu acho que, como eu desde pequena eu faço TV, e eu convivo com as pessoas que fazem TV, a gente já tá tão moldado e acostumado a pensar em tudo que vai fazer, até antes do Instagram existir. Porque qualquer coisa que a gente faça, ou vá dizer numa entrevista, ou apareça a gente fazendo, tipo, sabe? Eu me lembro, assim, coisas muito bobas, tipo, amigos na rua, não pode fumar aqui, porque se pegarem fumando, não é bom pra imagem. Se pegar com uma cerveja na mão, vocês estão fazendo malhação e jovem não pode beber, porque não vai ter... é tão proibitivo algumas coisas, assim, a gente já tá tão acostumado a lidar com isso, que eu não consigo perceber isso. A rede social para mim é mais fácil, porque sou eu que tô postando. Eu tenho uma noção do conteúdo que eu quero colocar, que eu acho bom, que eu acho que eu tô influenciando positivamente alguém. Que eu olho e falo, não, isso não é legal, não precisa, eu não boto. Aqui eu acho um controle um pouco mais, até mais justo com a gente, sabe? Mais honesto. Porque tá na nossa mão esse controle. E quando sai da nossa rede social, obviamente. Não quando vem de fora, né? Mas antigamente não, a gente vivia muito com isso, né? De qualquer coisa onde a gente vai ser visto, o que a gente vai fazer. Então acaba que você já é tão preocupado na vida que eu acho que eu não sinto tanto essa diferença que você sente de tipo, o que as pessoas vão achar. Porque eu já cresci com as pessoas falando, não pode, porque quem tá te vendo vai achar isso, quem não tá vai achar aquilo. Algo Imagina, que você já estava acostumada, né? A Vitória, amor, é assim, o cílio não pode estar descolado do outro lado. E ela é assim na vida, não é tipo assim, ela não é assim pra postar o vídeo ou porque as pessoas vão achar, porque é natural dela. Então ela já tem um senso crítico da perfeição tão aguçado que pra ela já é tranquilo olhar pro vídeo, analisar, será que eu posso, será que eu não posso, já é normal, já tá tranquilo. E você falou que vocês ainda não tiveram, né, hate, tomara que não tenham, porque Tomara. merece lidar com Tomara, isso. Ainda mais, né, essa visibilidade que vocês ganharam, mas caso vá acontecer, assim, você sabe mais ou menos como você lidaria com isso? Porque, querendo ou não, pra mim, acho que é a parte mais complicada e mais difícil escutar esse tipo de coisa, ainda mais quando vem através de um preconceito, né? Das pessoas falarem, nossa, que desperdício, nossa, duas mulheres assim. Eu acho que desperdício já rola sempre. A Vitória às vezes responde, ela até deu a entrevista que saiu ontem dela, ela fala sobre isso, ela dá um quote sobre isso, sobre as pessoas falarem que desperdício, ela fala desperdício de quê? A gente tá aqui se amando e tal. Eu acho que depende muito do comentário. Eu acho que eu não tinha tanto medo, porque, querendo ou não, o meu conteúdo, eu nunca menti, sabe? Eu nunca não fui eu nas minhas redes sociais. Eu só não realmente botava tão exposto assim nos meus relacionamentos. Mas eu sempre fui eu. Então, meu público é 85% mulheres. E então já estava bem esclarecido ali para qualquer um. Não, tem muita. Sim. Tem muita gente que me segue e tem muita lésbica que me segue. É normal, assim, pra mim já é um público que eu já sei que existe ali no meu Instagram antes da gente assumir. Mas o Davi, eu achava que ia ter mais. Por isso, pelo público, né? Tipo, ela veio de 2 novelas das 6. Então, assim, a gente realmente... Ela não tinha esse público antes, pelo menos eu achei que não. E eu falei, cara, talvez seja agressivo alguma coisa, né? Algum comentário. Então, mas ainda não, é isso. Normalmente é que desperdício, isso, aquilo, lá em casa, não acredito, ai meu Deus, coisas do tipo. Eu acho que quando é uma bobagem e não tem o que se responder, a gente ignora. Quando é uma bobagem, mas que existe uma bobagem com respeito e que vale a pena um argumento, porque você sabe que ali existe uma ponte de um diálogo que você pode transformar alguém, ou se você não transforma aquela pessoa, aquele pensamento daquela pessoa, você sabe que outra pessoa que pensa a mesma coisa pode passar por ali, ler o que aquela pessoa comentou, ler a sua resposta e falar, opa, vou pensar sobre isso. Quando tem essa brecha e vale a pena, eu até respondo. Mas quando é agressivo, quando é só violência por violência, ou quando é bobagem, a gente deixa pra lá, sabe? E quando é muito agressivo, eu até deleto, porque eu falo, pra quê? Vir aqui na rede social dos outros pra disseminar ódio. A gente é completamente contra isso, então não faz o menor sentido. Mas quando eu acho que é uma brecha que quando existe é bom. Assim, nem que seja pra chamar a pessoa na DM e falar, pô, vamos falar sobre isso. Eu acho que sobre qualquer causa, assim. Os últimos posts que a gente fez também sobre racismo, as pessoas estavam com alguns comentários que eu falava, cara, isso é falta de
de informação. Não é, sabe, não é agressividade, não é só preconceito, é falta de informação. Essa pessoa aqui, se a gente chamar para conversar, a gente consegue trazer informação e mudar esse raciocínio. E eu acho que é o que a gente tem que fazer com o espaço que a gente tem mesmo, quando dá, né? Quando existe a possibilidade. Uhum. E agora, se a gente for falar de você, assim, como e quanto, assim, quantos anos você tinha mais ou menos quando você se descobriu, assim, quando você começou a perceber? Olha, eu beijei uma menina pela primeira vez com 16 anos, que foi a primeira menina que eu gostei, assim, que eu me apaixonei. Mas foi meio platônico, assim, tipo, a gente ficou e eu fiquei entendendo esse sentimento e essa sensação e essa, né, e essa vontade. Eu falei, nossa, mas da onde saiu isso? Porque pra mim. E é muito louco, muito engraçado, porque se você vai olhar minha infância inteira, eu era. E aí a gente vê que não tem nada a ver, né? Que são estereótipos, mas que não tem nada a ver com a sexualidade. Mas enfim, eu era zoada na escola, porque eu jogava bola, enfim, sempre foi a que andava com os meninos, que jogava futebol, que andava de skate, todos os clichês possíveis e imaginários. Mas eu nunca nem passou pela minha cabeça essa possibilidade. Uhum. E aí até isso acontecer, até tipo essa menina tipo, chegar em mim e eu ver que essa possibilidade tá aqui, existe, ela é real e tal. E aí eu vivi isso mas acabou que não rolou muito, ela era mais velha, ficou uma coisa meio platônica, eu também não sabia muito me comunicar, também era meio estranho pra mim. Existiam muitos tabus, né? E eu já trabalhava, já era atriz, então aí os tabus eram sempre um pouco mais complicados e tal. E na sequência eu comecei a namorar um menino. E aí foi uma coisa que aconteceu, não desenvolveu muito. Quando eu vi, eu também já tinha ficado com um menino e comecei a namorar com ele. Foi, enfim, um dos meus melhores amigos. E a gente namorou quase 2 anos. E aí essa história ficou meio interrompida, assim. Não aconteceu nada. Não cheguei nem a evoluir, nada. Foi tipo isso, acabou. Senti uma parada e fui viver outra coisa. E aí, com 18 anos, quando a gente terminou, eu sabia, quando a gente terminou, eu já tava, assim, preciso entender isso melhor, sabe? Preciso entender a minha sexualidade, preciso entender por que eu vi aquilo, por que eu senti tudo aquilo que eu senti, preciso agora entender sozinha todas as minhas possibilidades, entender quem eu sou. E aí eu fui vivendo outras coisas, assim. Aí, enfim, namorei meninas, namorei meninos, eu tive várias fases, assim, para entender, inclusive, as minhas questões, aí terapia, né? Familiares, eu fui criada por mulheres, então toda a minha questão também de admirar muito as mulheres e me sentir mais confiar melhor, né? Tenho mais facilidade de me entender emocionalmente, de confiar mais em mulheres do que em homens. E aí você também começa a entender que isso tem a ver com a sua trajetória familiar. Aí eu namorei um outro cara depois, porque você precisa entender. Cada coisa que você descobre, você fala, não, peraí, então deixa eu ver isso aqui pra eu entender agora que tá diferente. Então eu vivi muitas coisas. Mas esse foi o momento que eu mais. Eu me lembro muito, assim, de terminar e falar, cara, eu preciso entender por que eu não consegui viver, né? Por que esquecer um pouco esses tabus e deixar rolar. E eu me lembro de um dos relacionamentos que eu tive que eu tava no ar e que sofreu muito, assim, foi uma relação muito sofrida por conta desses tabus de televisão, de do que pode sair, do que não pode sair. De ter que ficar mais escondido, né? Foi até uma coisa que eu fiquei muito tempo solteira depois que eu separei desse relacionamento. Namorei um menino também depois. Eu comecei a questionar o fato de, nossa, é tão difícil viver um relacionamento com uma mulher e ser atriz, e é tão complicado, você tem uma sensação de o tempo inteiro que você está fazendo uma coisa de errado, mesmo que você não esteja, mesmo que você se aceite, que a sua família te aceite, que tá tudo bem. O externo e esses não pode são tão fortes que dá uma canseira. Você fala, não quero. Se existe outra possibilidade, já que eu gosto de homem também, eu acho que eu não tô afim, porque é muito complicado, sabe? Na época eu me lembro de eu ter sentido essa sensação, porque foi muito doído, assim. A gente se amava muito, mas as duas eram atrizes e, tipo, era muito nada podia, nada vai, porque você vai ali, vai tirar foto e fulano já sabe, vai sair na nota tal. Então, hoje, quando eu olho pra trás, eu falo, cara, que loucura, né? Quantas pessoas, o que eu sofri, o que outros amigos sofreram, e que quanta vida a gente perdeu de viver tantos relacionamentos que poderiam ter sido saudáveis e não foram por conta disso. E que hoje, graças a Deus, não é mais.
E aí é um alívio absurdo, assim. Eu tô realmente no momento mais feliz de sexualidade, de relacionamento, de tudo. Porque não é só pela receptividade, não é só por estar claro para todo mundo, de poder falar, de estar livre do alívio de poder ser, sem precisar prestar satisfações e contas a ninguém. Mas é pela vida também, sabe? Porque é a primeira vez que eu tô namorando uma pessoa que não tem essa bagagem que eu tenho e que não passou por isso desse jeito. E a experiência dela é só tão bonita e tão leve e tão simplesmente ser que é contagiante, sabe? Ela acaba me fazendo esquecer de tudo isso e, tipo, ser só feliz. Que era o que a gente deveria ser sempre. Uhum. Mas ela realmente me faz ser só feliz. Eu acho que as pessoas que eu namorei que foram mais velhas, que nem eu, que eram da minha geração, ou de gerações até antes da minha, tinham também o mesmo medo, um medo maior. Então era tudo muito diferente. E agora não, assim, ela é só luz e é só bom. Ah, que bom, né? E as pessoas estão se desconstruindo, né, ao tempo. Parece que tá, né, entrando bem devagar, mas tá entrando, assim, na cabeça. Que é complicado a gente querer que uma pessoa de 60 anos desconstrua tudo que ela viveu e falar, ó, isso aqui é assim, assim, assim. Então, é algo que tem que ser exposto, tem que sempre dar a visibilidade que puder dar, tem que levantar a bandeira quando puder levantar a bandeira, para as pessoas entenderem. E é sempre isso que você falou, informação. Tem muitas pessoas que não têm essa informação, mas não é nem por falta de, né, de ter acesso à informação, mas por não buscar ou por, né, achar que tá ali, tá tudo E falta de certo. referência, né? É muita falta de referência, assim. E é por isso que a gente pensa muito quando a gente decide se expor e falar, ou aparecer em algum lugar, porque a gente, de uma certa forma, a sua questão de, tipo, eu sou uma referência, existe um peso nessa responsabilidade. Eu entendo você falar desse peso, existe, é real. Mas que bom que você existe com a sua namorada, para as pessoas terem uma referência, né? Porque a gente tinha, tipo, só Angelina Jolie e Brad Pitt, entendeu? E, tipo, era só, a gente só tinha essas referências, né? Cauã e Aline, a gente tinha só as referências dos casais maravilhosos e lindos e héteros e da família perfeita eram as referências que a gente tinha. E agora não, a gente tem diversidade, a gente tem casais sensacionais, entendeu? Pô, Nanda, Lanã, Thaís, Lázaro, todo mundo falando de todas as representatividades Sim. possíveis. São pessoas que a gente admira como artista, como profissional, como pessoa, como indivíduo, com valores, e que estão aí fazendo vários movimentos e levantando essas causas e falando e trazendo informação. Então, pô, por que não a gente não fazer a nossa parte, né? Se a gente tem esse espaço, se a gente pode ser referência, ser representatividade, né, para as pessoas, que a gente busque a melhor forma de ser e de trazer É que bom informação. que são vocês, né? Representatividade, porque vocês sabem que vocês vão passar, que vocês vão passar aquela informação correta, né? Nada agressivo. Então tem tudo isso também, né? Que envolve Tem, quando que é uma você é coisa que uma a gente tem que pessoa. tomar cuidado, né? A gente fala muito sobre isso. Às vezes rola um comentário desse do que desperdício. É só um comentário. Mas aí os fãs ficam tão incomodados e raivosos também que às vezes a resposta detona a pessoa e tal. E a gente também tenta segurar um pouco isso, porque, cara, a gente tá aqui para falar de inclusão, de amor, de todo mundo igual. Então também não adianta a gente disseminar o ódio. Não é porque as pessoas atacam a gente há tanto tempo e a gente precisa se defender e a gente tá fazendo que agora a gente tem que atacar de volta, que a gente tem que debater isso com ódio também. Porque ódio, violência com violência, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Sabe? Você não muda a cabeça de alguém com alguém te atacando e você atacando de volta. Se você não tiver espaço para diálogo, não converse. Se você tiver, use da melhor forma possível. Porque se for para ficar na raiva, não é isso, vai não sei o que, vai não sei aonde, não adianta. Porque vai Quando ser a pessoa não tá só. disposta e não tá com a cabeça aberta, você pode falar o que for, que não vai entrar Não ali, não. adianta. Não adianta, entendeu? E eu não acho nem positivo pra gente, né? Nem pra comunidade, nem pros fãs, nem pra ninguém também ficar com o discurso de ódio para si, né? De quem também está detonando uma outra pessoa, dependendo, obviamente, do que está escrito, né? Porque a gente entende também as defesas e a gente fica feliz de saber que as pessoas também perdem um tempo da vida delas para ir ali e falar, não é isso não, é outra coisa, que bom. Mas tem um limite aí, que é o respeito, né? Que é quem não respeita a gente não merece nem
nem conversa. Não precisa. Às Porque vezes senão a vai melhor ser... coisa é ignorar mesmo e passar, deixar passar, porque é muito complicado, né? Pra gente tá muito claro na nossa cabeça que é amor e simples, acabou, independente da pessoa que eu tô beijando, mas tem gente que não consegue levar essas coisas numa leveza. Sempre tem que tem muitas colocar aquele questões. peso, né? Tem muitas São questões. São muitas muitas questões. questões, muitas questões. E referências piores que a gente tem, né? Políticas, enfim, que também tem um discurso tão contrário a isso e que são líderes que as pessoas escutam e também se sentem legitimadas para odiar a gente, para falar o que querem, porque o discurso delas está legitimado pelo líder da nação. Então, assim, é muito triste o momento que a gente está vivendo, né? Por várias questões, mas eu acho que nesse lugar do discurso, assim, as pessoas estão com um atestado assinado de que, olha, então agora a gente pode falar o que a gente quiser, porque é isso aí, ó. Fulano me liberou, vambora. E não é isso, né? É uma pena, é muito triste, porque é uma pena. Então a gente também tem que tomar muito cuidado com como a gente vai resistir a isso, lutar contra isso com informação, fazer a nossa parte, mas não devolver na mesma moeda. Porque as pessoas estão sem espaço para troca. A gente está com o Brasil dividido e, enfim, e várias tribos divididas e pessoas se odiando, se xingando, se atacando de um lado, se atacando de outro. E não está rolando um encontro de conversa, de troca real, de eu discuto, você não escuta, a gente chega em algum acordo ou não e tudo bem, mas vamos se ouvir. Ninguém está se ouvindo, as pessoas estão só se agredindo. Então eu acho, peço, inclusive, para as pessoas que seguem a gente e que defendem a gente, que sempre que fizerem isso, não devolverem nessa moeda, sabe? Não abraçarem o discurso de ódio, não abraçarem a revolta, porque a gente tem que continuar sendo amor. A nossa diferença é essa, e a gente, amor é amor, e a gente está aqui, essa bandeira está levantada desse jeito hoje, para a gente estar aqui falando sobre isso, e eu estar feliz como eu nunca estive, porque o nosso discurso é amor. Se a gente mudar o nosso discurso para falar de amor através do ódio também, a gente vai estagnar, sabe? E não é essa a proposta, não é essa a ideia. Bom, acho que é isso. Acho que a gente pode finalizar desse jeito, com essa mensagem muito, né? bonita. Falo muito, eu sei. Pode me cortar, não tem problema, Juliana. Não, você acha que foi... Você simplificou aí, falou tudo que deveria ser falado, que as pessoas estavam esperando nessa live, que a galera queria muito essa live, aconteceu. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada de novo por ter aceitado participar desse projeto. Imagina, obrigada a você pelo convite. Por essa representatividade. Continue aí sendo felizes. Você, né? Marcela, muito. Vitória também. E é isso. Agora, você quer dar um oi agora? Eu quis dar um oi desde o início. Agora você quer dar um oi. Por que não veio dar Mas é porque assim, eu falo muito. Eu falo demais. Graças a Deus, você não tava aqui, porque eu já falo muito sozinha. Nossa, minha namorada, e aí vocês vão ficar falando até amanhã. E eu fico escutando só. Eu falo demais. E aí até eu tava escutando o que a Marcela tava falando, nessa coisa de falar do nosso relacionamento. A Marcela sempre começa de uma entrevista ou até de uma live. Ela fala, nossa, você começa calminha, do nada. Você começa a contar, tipo, tudo. Quando tá no final, ela já chegou. E aí eu falei, não, nessa live eu vou me segurar, vou deixar a Marcela falar. Mas ela ficava falando e eu atrás assim, ó. Não é isso não. É 23. É isso, 23, não é isso, não sei o quê. É que ela tá assistindo. Mas eu consegui deixar ela falar sozinha e fiquei quietinha e vim dar um oi agora. Oi, tchau. Oi, tchau. Tá finalizando, né? É isso, é isso. É isso. Então Só. é isso, meninas. Muito obrigada. Sejam muito felizes. Vocês são lindas, maravilhosas, que as pessoas estão se sentindo cada vez mais representadas. Continuem levantando essa bandeira sempre. Vocês também. E parabéns por esse projeto. Parabéns mesmo. Obrigada. Lindo saber que a gente está tendo esse momento. Para mim é muito novo tudo isso e eu tô muito feliz, porque como a Marcela falou, eu tinha um público muito de senhorinhas, de pessoas de novela das 6, um público... eu sou gaúcha, então é um lugar mais antiquado, assim, que tem muito para evoluir. E eu fiquei muito feliz, assim, com a repercussão positiva e com as pessoas entendendo, sabe? Porque tem gente que eu brinco, é que nem meu pai, por exemplo. Meu pai não tinha não teve essa criação. Então, para ele, não foi ensinado isso. E ele tá sendo super receptivo, assim como senhoras que me cumprimentam e falam sobre isso do jeito dela, sabe? É muito bonito ver como outras gerações
estão aderindo à nossa causa, assim, e eu fico muito feliz. Já falei Ai, demais, que bom. só deu um tchau. Que continue sempre aumentando isso, né? Dentro da live. Que continue sempre aumentando essa receptividade das pessoas, né? E elas continuem abraçando, continuem sempre abraçando essa nossa causa, porque é uma luta aí que ainda vai demorar muito para todas as partes, né? Toda essa minoria dentro do LGBTQIA+, ser aceita, né? Porque a gente ainda tá falando de uma parte, né, que é um pouco mais aceita do que muitas outras que estão ali, né, lado a lado. Mas é uma luta diária e espero que as pessoas continuem sempre abraçando também as causas e ajudando. É isso. Obrigada. Então, muito obrigada para vocês. Beijos. Tchau. Beijo. Boa noite. Boa noite.